Em Comunhão é o programa de toda semana que leva até você um momento de reflexão, um momento aqui em que nós, trocando ideias na TV Aparecida, nós podemos talvez provocar também em você algum estímulo para que você pense, reflita junto conosco. Afinal, a reflexão não está tão na moda atualmente, mas ela é importante para a nossa vida se nós quisermos continuar a ser seres humanos. E hoje, de modo especial, como a gente está já no ambiente da festa de Todos os Santos, da comemoração dos finados, a gente quer refletir sobre um tema que talvez não seja assim tão espetacular, mas é muito real. Qual é o sentido da morte à luz da fé? Qual é o sentido da morte à luz da ciência? Como é que a gente deve encarar esta realidade inevitável? Nós que vivenciamos e estamos vivenciando ainda todas as consequências de uma pandemia que nos roubou tantos seres queridos. Como encarar isso aí? E para conversar com a gente, então, eu convidei aqui o psicólogo Carlos Eduardo Soares, psicólogo cognitivo comportamental. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez, que bom estar com você. Bom dia, padre, um prazer estar falando com você novamente, estar participando do programa, né? E estar colaborando aí com as pessoas, levando algumas informações necessárias de um tema tão pertinente, né? E tão difícil de se lidar como é a questão do luto, né? É um tema tão pertinente quanto impertinente. Sim. Mas estamos aí para conversar um pouquinho sobre isso. E também o padre Luiz Carlos de Oliveira, confrade nosso lá da Basílica. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, e vamos conversar um pouquinho, não é mesmo, sobre esse mistério tão presente na vida do ser humano, mas com a qual parece que o ser humano nunca se conforma plenamente. Né? Sim, exatamente. Isso é importante. Mas antes disso tudo, para a nossa fé, veja esse texto de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele já abre assim uma janela imensa, maravilhosa para nós, quando nos debruçamos sobre essa questão da morte, sobre a questão da vida eterna. Aí está a frase de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Aí está, meu querido irmão, a palavra de Jesus. E eu não consigo encontrar uma outra explicação, uma outra esperança para esse mistério da morte, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou é a palavra dele e aquilo que ele vivenciou, ou então nós vamos ficar procurando ainda, não sei por onde, qual o sentido de nascer, de viver e de morrer. Creio que esta frase, ela resume tudo aquilo que aqui nos agarramos quando São Pedro dizia a Jesus: olha, somente o Senhor tem palavras de vida eterna, nós não vamos deixar de acompanhá-lo de modo algum. Não temos outro nome no qual possamos ser salvos. Eu creio que é isso, né, Luiz Carlos, que a gente pode tomar de Jesus. Como Jesus experimentou tudo de nossa vida, como Jesus experimentou a morte, também assim ele nos introduz nessa reflexão de poder entender esse momento como ele entendeu. E o entender não significa suportar. E suportar não é entender, mas significa se envolver no sentido, como diz, a vida são as forças que resistem à morte, né? Então Jesus também não queria morrer, mas nos ensina como vamos passar como ele fez na esperança da ressurreição. Carlos, eu tenho a impressão de que a questão da morte é uma questão que toca profundamente, psicologicamente. Ela encontra eco praticamente em todas as filosofias e religiões, não é mesmo? É sempre o homem nesse enfrentamento, porque que eu vivo um determinado tempo, parece tão estreito, tão restrito, tanto assim que a gente tenta ganhar prazo de validade o mais possível. E como é que você vê isso aí? Exatamente quando Jesus simplesmente deixa essa palavra, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra vai viver. Sim. Na verdade, padre, a gente pode dizer que a morte é a única certeza que nós temos na vida.
mas muitas pessoas passam o tempo todo pensando em como vai ser a morte, que se esquecem daquilo que elas estão no dia de hoje, vivendo, né? Então, as pessoas se preocupam muito com a morte, mas deixam, né, de olhar a vida com outros olhos e o que eu posso fazer, né, já que a morte é a única certeza da vida, né, como que eu posso fazer esse processo de modo que quando a minha hora chegar, quando aquele momento chegar, né, eu aceitar aquilo com uma maneira assim de olhar para trás e ver a vida que eu fui, que eu vivi, que eu fiz o bem e que eu cuidei das pessoas e que fiz todo esse processo bem feito para que quando eu chegar o dia final, eu olho para trás e vejo que eu realmente tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu tive realmente valeu a pena. Certamente, né? E aí, Luiz Carlos, eu vejo como no catecismo da igreja, não é mesmo? A morte foi usada um bocado para ameaçar a gente, né? Cuidado que um dia você vai morrer, vai ter que prestar contas, e o medo do castigo, o medo do inferno, né? E talvez, como diz o professor, a melhor forma de encarar a morte é viver. Na hora que eu vivo com gosto, com garra, esse momento presente, a morte não é assim tão ameaçadora como a gente poderia pensar, né? Exatamente. Mas eu acho que é muito importante para nós, né? O sentido que hoje a própria fé pode dar à morte, né? Afinal, o pânico, o medo foi algo que esteve muito presente nesses mais de um ano da vida do mundo inteiro, né? A ameaça chegou para todo mundo e quem não passou, superou, sabe que foi um momento assim, até certo ponto cruel para a gente vivenciar tudo isso. Qual é o sentido da morte que a igreja normalmente deu ou deve dar? A gente lê uma frase de Santo Afonso, uma oração que ele gostava de fazer: aceito a minha morte quando vier e como ela vier. Sim. E que São Geraldo também traz isso, né? Porque esse sentido aqui se faz a vontade de Deus. Mas dizer que não tenham medo, receio da morte, porque é natural. Sim. Vou ver um pequeno lance de televisão que eu vi, uma pessoa que programou a morte aí, fazer a eutanásia, mas a pessoa conversando, mas depois que eu decidi a eutanásia, eu estou assim dormindo melhor. Eu achei interessante, a pessoa estava ótima, não está com cara de que ele vai querer, mas um tipo de suicídio assistido, a pessoa estava tão bem, mas qual o sentido que essa pessoa vê quando chegar lá? Um padrinho meu uma vez disse assim: eu não tenho medo da morte. Aí eu falei para ele: enquanto a vaca braba está do lado de lá da cerca, ela é mansa. Mas deixa ela passar para cá e vai mudar. Vai querer correr. Fui longe, né? Ai. Eu sei que a morte, nós não vamos aceitar. Agora, mas que chegar esse momento a gente possa, como eu disse, vai ter outra cabeça, né? Sim. Para poder acolher. Exatamente. Eu acho que a gente vive numa sociedade atual que tenta, de alguma forma, fazer uma maquiagem também na morte, né? Disfarçar e... Aí ocultar o luto, não se faz luto, o luto não se usa mais e disfarça tudo, né? Eu acho, Luiz Carlos, que de alguma forma a pandemia deu para a gente, entende? Todo o disfarce que a gente poderia dar à morte, entende? Aquele velório todo, de repente tudo isso foi cortado, desapareceu, né? E a gente viu a morte como, assim, um relâmpago que pega alguém e desaparece, não dá tempo de chorar, não dá tempo para nada. Como que hoje, por exemplo, você veria, Carlos, o sentido da morte dentro dessa sociedade que a gente está vivendo, já com a experiência, digamos assim, de uma pandemia que vai perdendo a sua força, né? Sim. Na verdade, a gente pode dizer, nós podemos dizer de uma forma, num contexto geral, que às vezes, antes da pandemia, as pessoas não pensavam muito na morte, como Sei. a morte ela foi escondida, né? Então as pessoas não viviam muito, não pensavam muito. Mas a pandemia deixou claro e evidente que nós somos seres humanos e somos frágeis. Frágeis a um vírus, frágeis a diversas coisas, né? Então nós somos seres humanos e hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não temos tanta certeza. Então a pandemia fez com que as pessoas passassem a refletir um pouco sobre a morte, mas o mais importante
né, sobre o sentido da vida. Muitas pessoas não pensavam no sentido da vida, pensavam no automático, naquilo que elas iam vivendo, naquilo que ia acontecendo, mas quando ficou todo mundo preso dentro de casa e você vê as pessoas pegando a doença e eu perdendo pessoas queridas, né, pessoas da minha família, como o senhor disse, né, sem tempo de despedir, porque cortaram-se velórios, cortaram tudo que gerava aglomeração, cortou-se tudo, quer dizer, então eu não tinha nem tempo de despedir daquela pessoa. Isso me fez olhar a vida com outros olhos, né, e começar a pensar assim, qual o sentido da vida, né? A vida precisa ter um sentido. Como eu falei, a morte é a única certeza, mas as pessoas não viviam, as pessoas sobreviviam. E provavelmente quando chegasse o momento, né, ou estivesse passando pelo processo até a morte, né, as pessoas não sabiam como lidar. E aí esse processo se torna mais um sofrimento. Então, quando eu acho o meu sentido da vida, quando eu acho o porquê eu estou aqui e que essa morte naturalmente vai acontecer, eu acho um propósito para a vida e vivo esse propósito, esse processo eu faço de uma maneira muito mais natural. Não vejo a morte como um sofrimento. Certo. Né? Eu vou deixar um legado, eu vou plantar uma semente. Né? Esse é o sentido, porque quando eu planto uma semente, eu sinto que no meu processo de morte, mas eu estou deixando alguma história para alguém dar uma continuidade. Significa sempre, talvez, uma certa nostalgia da vida. Isso. Ou melhor, que se lembrem de mim. Né? Exatamente. Que se lembrem de mim, que tenham uma memória quase como se a minha continuidade dependesse dessa recordação. Eu estava, professor, com muita esperança de que a pandemia trouxesse uma lição bem forte para o mundo inteiro, no sentido de mudar um pouco a ordem de valores, né, que existem e conduzem a sociedade, e que a vida voltasse de novo a ser o valor predominante, o ponto, digamos assim, para o qual deveria convergir toda a estruturação de uma sociedade. Fazer viver, deixar viver, promover o viver, né? Às vezes eu fico duvidando, Luiz Carlos, se isso vai realmente acontecer, ou se as pessoas vão engatar a marcha ré e pegar a vidinha de sempre, com aqueles valores de sempre, ter mais, gozar mais, aproveitar mais a vida, naquele sentido bem superficial, né, que se dá à vida. E ele que diz assim: professor, o sentido da minha vida, qual é o sentido dela? Qual é a significação da minha vida, para que a minha morte não seja simplesmente... ficou velho, não tem mais utilidade, pode colocar no cemitério, mas não, ele vai deixar uma marca. Então, os fatos assim são interessantes. O São Beda, aquele venerável, sim, e é o texto que aparece no ofício do dia dele, ele estava chegando ao fim, sim, mas parece que a gente, primeiro a vida terminava mais devagar. Agora, se como vivemos mais, talvez que está cortando. Então, a morte parece que era celebrada, era vivida, as pessoas estavam ali. Agora, não, você morre no hospital. Então, ele estava ali, ele era professor e ele não queria muita sabedoria. Então, professor, fala mais algumas coisas aí. Ele estava comentando, fazendo comentário, enquanto eu estava tendo vida, ainda fazendo os comentários para os alunos anotarem. Achei muito curioso isso, como ele foi vivendo aquilo até o fim. Saber que quando chegar lá, para mim, eu vou te pensar assim que, de repente, você tem a sua ninhada que está em volta, as suas coisas, está ali, aquela sensação de perda, né? Porque essa sensação de perda me marca muito. Eu fazer isso, depois eu vou jogar fora mesmo. Você organiza a sua vida tanto, depois a gente vê quando os colegas morrem, depois é que de repente... um quarto vazio, um quarto, se tira tudo que organizou acabou. Então esse sentido de acabar tudo, para mim é um pouco pesado. A dimensão de perda, né? Eu creio que ela é um sentimento que tocou muito perto quando a gente viu as perdas que tivemos, né? E como ele diz aqui, essa sensação também de que a morte, queira ou não queira, representa uma perda, né? E isso acho que faz com que... Aliás, a gente tem certas situações, professor, em que a pessoa parece que diante disso ela se anula, se aniquila, fica meio negacionista
né, para viver, né? Se é a morte que vai comandar, eu fico já do lado da morte. Será que isso também que muitas vezes tem levado gente até mesmo à tentação do suicídio, de simplesmente encerrar a minha história, a minha vida, já que não vai sobrar nada mesmo? As pessoas, elas na pandemia, elas pararam um pouquinho para ver a questão da saúde mental e de se olhar, se perceber como pessoa, né? E uma coisa interessante na pandemia e que levou muita gente foi buscar a fé. A gente levou, né, a pandemia, o risco de morte, levou muitas pessoas a readquirirem aquela fé. Sim. Né? E essa fé, ela dá uma esperança. Então eu vejo que vivendo um dia de cada vez, fazendo o meu papel, fazendo a minha parte, eu consigo deixar alguma coisa, eu consigo viver em harmonia, eu consigo ter uma boa vida. Né? Eu consigo sobreviver ou passar por cima de todas as dificuldades, porque eu consigo perceber a luz no fim do túnel. Isso é o mais importante. Muita gente negacionista não via a luz do fim do túnel. Vai acabar tudo, vai morrer todo mundo, vai destruir todo mundo. E não é bem assim. Né? As pessoas perderam um pouquinho a esperança, mas as pessoas que buscaram a fé, as pessoas que foram atrás de uma solução para aquilo, começaram a ver uma luz no fim do túnel. Né? Eu estou aqui, eu estou com saúde, hoje eu estou bem, estou me sentindo bem. O que eu posso fazer para transformar o meu dia? E esse pensamento, repetido hoje, repetido amanhã, depois de amanhã, eu começo a encontrar caminhos, como as pessoas tiveram que se reinventar muitas vezes. Né? As pessoas têm, o ser humano tem esse poder de se reinventar. Eu saio de uma cidade, eu vou para outra cidade, eu me reinvento. Eu vou escolher uma nova profissão, eu me reinvento. Eu vou trabalhar, eu vou ter um novo relacionamento, Então as pessoas se reinventam. Então a pandemia ensinou as pessoas a se reinventarem. Mas o mais importante, em buscarem reforçar a sua fé e olharem para a luz no fim do túnel. Então existe uma solução para tudo, né? Claro. Mas grande parte das pessoas puxam para o lado negacionista, porque muitas notícias, aquilo que a gente estava conversando, né? As pessoas ficam ouvindo noticiários, notícias ruins, aquela coisa ruim, e quando a gente ouve muita coisa ruim, a gente não consegue perceber aquela luz no fim do túnel. Né? Então a gente tem que ter um outro olhar para a vida. Já que a morte é a certeza, como que eu posso olhar para a minha vida sem sofrer com a certeza que pode vir hoje, amanhã ou depois? Mas eu tenho que viver aquele momento atual intensamente, para que esse processo seja feito de uma maneira natural, não sofrível. Eu acho que aí entra a nossa fé e talvez entra porque a igreja faz questão de celebrar também a festa de todos os santos, né? Todos os santos são todos os seres humanos, né? Em que a igreja diz assim para a gente, olha, a existência terrena terminou, mas a vida não terminou. Eles estão vivos, né? Continuam existindo, né? Ou seja, uma coisa foi sua existência humana de algumas dezenas de anos, né? Outra coisa é a vida como tal. E essa vida, quando eu celebro todos os santos, é porque a vida continua, né? Exatamente. E a gente faz esse ato de fé de que eu não estou celebrando um São Francisco, um São Benedito, porque estão lá no cemitério, morreram, desapareceram. Eu estou celebrando porque estão vivos, né? E esse é o ponto, talvez, que é importante. A gente celebra todos os santos, a maior festa de esperança de vida que a gente tem, né? Quando eu falo meu avô, minha avó, meus pais, estão vivos. Estão vivos. A existência terrena se foi, mas eles estão vivos. Creio que... É curioso aqui, eu gostaria de fazer um... Sim. A gente não diz, aquele que era meu pai, né? Ou se fosse um animal, foi aquele boi que eu tive. Mas era meu pai, minha mãe, meu avô. Então a gente tem a certeza que eles continuam. É isso aqui. É curioso isso, é certeza, porque a gente considera minha mãe, meu pai, quer dizer, que ainda são meu pai, minha mãe. E eu creio que vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas é tão importante perceber a vida. A minha vida, até certo ponto, ela depende do meu corpo, depende da minha existência, né? Mas ela se une à minha consciência, né? E essa consciência, ela vai continuar me identificando ao longo de toda a eternidade. Eu não vou perder minha identidade, porque senão estaríamos destruídos, né? Então é muito importante que a morte volte para nós cristãos a ser aquilo que a gente reza no prefácio dos defuntos, né?
a vida não é tirada, mas é transformada. Uma vida transformada, transfigurada, né? Essa passagem que a gente faz. Aqui com o professor Carlos, com o padre Luiz Carlos também, né? E é tão importante, nós estamos conversando exatamente aí, dentro desse período de festa de Todos os Santos, festa dos fiéis defuntos, comemoração dos fiéis defuntos. Luiz Carlos, tem algo de pedagógico essa passagem da gente celebrar todos os santos e celebrar os fiéis defuntos? Será que a igreja, ela passa para nós uma mensagem exatamente por essas duas celebrações virem quase juntas? Porque primeiramente foi feita a celebração dos Todos os Santos. Sei. E então lembraram depois de fazer Todos os Mortos. Mas a celebração de Todos os Santos é proveniente do culto dos mártires. Sei. Os mártires que eram celebrados, tem todo esse ritual romano que havia, inclusive das catacumbas, ainda tem sinais ainda lá da mesa, a cadeira que eles iam celebrar, o chamado de refrigerium, que eles iam para um culto, uma refeição junto do túmulo. E então os mártires que morriam, eles faziam a celebração com a Eucaristia. E depois, assim, o primeiro santo que não foi martirizado foi Martinho de Tours. Ele não fugiu da morte, a morte estava fugindo dele, né? Ele não tem medo da morte, ele dizia. Mas se Deus quer que eu trabalhe, não tem problema. Mas então, dessa celebração, de passado esse tempo dos mártires, então começaram a surgir os cristãos que viveram a vida cristã em intensidade. Então veio o culto dos santos e que depois, então, ao lado foi feito. Bom, tem esses que estão nesse processo ainda de purgatório, que precisam da nossa oração para chegar à felicidade eterna. Sim. Então daí eu acho que essa ligação é muito interessante. Então a morte não aparece de modo algum para a nossa fé, entende? Como, digamos assim, na mentalidade antiga, o Sheol, né? Aquele lugar escuro que a pessoa está lá, sem ver nada, sem ver ninguém, absolutamente perdida, né? Neutra, mas consciente, mas com consciência na espera de alguma coisa que é exatamente o que a gente diz no Creio em Deus Pai, desceu à mansão dos mortos, né? Ou seja, que Jesus levou luz, levou vida exatamente para aqueles que estavam esse texto aqui fala tanto de romper as cadeias da morte, a iconografia traz como que uma porta se estourando, os gons, as chaves, tudo voando, quer dizer, que rompeu. Então, essa passagem está aberta, agora a passagem para a casa do Pai está aberta. A gente vê pessoas que desaparecem, que os pais ficam o tempo todo em busca, né? Morreu, não morreu, onde é que está, aquela insegurança, o desejo de poder enterrar uma pessoa e se despedir dela, eu acho que isso psicologicamente faz bem, né? Para desatar aquele nó que ainda está ligando as pessoas. Na verdade, quando a gente não faz esse processo, a gente não tem certeza se realmente a pessoa morreu ou não. Sim. Né? Então eu vivo naquela esperança, né? Porque eu não vi com meus próprios olhos, né? Que aquela pessoa fez, né? Que a pessoa morreu, né? Morre-se o corpo físico, né? Como a gente está falando, morre-se o corpo físico, mas a gente não tem aquela certeza. Então a gente vive naquela esperança e aí tem uma das partes do luto, porque o luto tem algumas fases, que é onde a pessoa nega que a pessoa morreu, mas ela não teve a certeza que a pessoa morreu, né? Então, quando a pessoa não faz esse processo, porque por isso que muitas vezes, em alguns casos, quando se acha um corpo por vítima de acidente ou qualquer outra coisa e faz o enterro, né, faz aquela celebração, faz tudo, aí eu tenho uma história final, eu coloco um ponto final naquela história, né, e eu aceito que realmente sim, aquela pessoa foi embora. Né? Mas quando eu não faço esse processo, eu sempre tenho aquela dúvida, será mesmo? Né? E eu vivo naquela esperança. E aquela esperança que cada dia que passa é um dia menos que eu não tenho notícia, que eu não tenho, né? Me traz mais dor, me traz mais sofrimento. E eu passo a ficar um pouco mais negacionista por conta disso, né? Por que ninguém me dá a resposta? Por que isso? Por que aquilo? Enquanto não se enterra a pessoa, não se fecha a vida, né? Exatamente. Eu vivi na África, na Angola, eles têm lá o sistema, morreu, eles fazem muito, o pranto é muito grande, aquilo a noite toda, mas enterram logo. E continua, o óbito são 8 dias. Agora, se eu não fiz o óbito do meu parente,
Então ele está me cobrando. Então ele faz, mesmo tendo morrido outra época, outros lugares, faz-se o óbito, 8 dias ali, se fica junto, comendo, bebendo, aí bebem bastante. E faz 8 dias, a família, os amigos, e se reúnem ficam juntos ali celebrando, que morreu. Pai, não, já morreu, foi lá não sei onde, nós não fizemos ainda o óbito. Ficou devendo, estou devendo alguma coisa para ele. Sim, e aí quando você faz essa cerimônia, você coloca um ponto final, você fecha o ciclo, né? Exatamente. Então, você fecha esse ciclo para a pessoa ir em paz, né? E eu ficar em paz também. E eu acho que é uma sabedoria humana, é uma sabedoria de fé, entende? Eu já disse para N pessoas, quando a gente inclusive ajuda também aquele que está morrendo a se despedir, né? Sim. A deixar, entende? Se entregar, porque já não há retorno em termos de saúde, de existência terrena para ela, que ela se abandone e se entregue. Isso eu tive que fazer com alguns confrades, mas às vezes eu aconselho também algumas pessoas a ter essa coragem, né, de cortar esse cordão umbilical, deixar a pessoa partir, não ficar o tempo todo quase que doentiamente tentando manter algo que já não é mais possível, né? Isso Exatamente. É válido também? No processo de luto, né, a negação, a negociação, por que ele foi, por que não me levou, isso faz parte. Sei. Mas cortar esse cordão umbilical, como o senhor disse, é fundamental, porque senão eu fico com aquele sofrimento constante, né? O luto passa por algumas fases, algumas pessoas de uma maneira mais rápida, outras pessoas de uma maneira mais do luto. Até a aceitação daquele luto, tem pessoas que lidam mais fácil, mas tem pessoas que lidam de uma maneira mais demorada. Então tem pessoas que perdem um ente querido, mas aceitam a morte daquela pessoa, aceitam que aquela pessoa não está mais entre nós e depois de uma semana ou 2, continua seu trabalho, continua suas coisas. Mas tem aquela pessoa que fica em casa chorando. Então cada um tem uma maneira de digerir essa informação. Mas quando o cordão umbilical está ligado, esse sofrimento ele fica constante. Né? Então às vezes é preciso passar uma sabedoria para a pessoa deixar, né? Cortar esse cordão umbilical, ou seja, deixar a pessoa ir e perceber o que essa pessoa gostaria, né? Como que essa pessoa gostaria que eu estivesse, o que eu estivesse fazendo, né? Como que essa pessoa gostaria de me ver, caso ela estivesse aqui, me ver bem, me ver feliz. Então, puxar isso para a pessoa, cortando esse cordão umbilical e dando prosseguimento, vivendo aquela vida, né? Como se eu estivesse fazendo um bem para aquela pessoa que se foi. Eu acho também, Carlos, que a gente evita aquilo que acontece com algumas pessoas que fica buscando, de alguma forma, se culpabilizar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Poderia ter feito isso. Fala, gente, cessa, continua a sua vida. A gente vai se encontrar um dia novamente, né? Eu acho que aqui entra, Luiz Carlos, um aspecto que me parece importante, porque muita gente pergunta assim, será que na outra vida eu vou conhecer fulano? Fulano vai me reconhecer ou não? E vem esse pontinho que a gente reza constantemente, que você poderia comentar para a gente. Eu creio na comunhão dos santos. É um bando de estátua que está lá sem ligar uma para outra, ou é uma vida, uma convivência que Deus promete para nós? É que interessante, a gente está acostumado com a nossa vida humana, estamos aí vivendo as refeições, dormindo. Agora, nós não temos a experiência da vida espiritual. Como é que é a vida espiritual? Alguns veem o céu, alguns tem umas novelas que mostra o céu, não querem ir para lá, não. Ou tudo o céuzinho sem imaginação, né? Mas o que significa viver espiritualmente? Viver a parte... Se nós levamos o corpo com as nossas forças físicas, agora o que significa viver no espírito? Nós vamos nos conhecer numa dimensão muito maior, que é o conhecimento no Espírito, em Deus. Mas se nós nos conhecemos assim mais espiritualmente, eu acho que isso até prepara para viver espiritualmente. Que não vamos perder. O corpo passa, mas a vida continua. Ora, que se é bom viver humanamente, espiritualmente é imensamente, porque o corpo passa, mas a vida espiritual dura para sempre. Exatamente. É muito importante. Eu acho que todo o mistério da vida eterna é um mistério de crescimento no conhecimento e no amor. A gente vai se conhecer e vai conhecer o outro
de forma muito mais profunda. E se do que amar essa mais. superfície. E crescer no amor, que isso vai ser eterno, né? Vamos ter que crescer eternamente no amor. Ou seja, não sei como é que vai ser a dinâmica da nossa vida, eu sei que eu não quero descanso eterno. Que a gente possa progredir constantemente. E evidentemente que isso entra no conhecimento que a gente tem um do outro, né? No amor que nós temos um pelo outro. Eu vejo a comunhão dos santos como realmente um nível muito superior de conhecimento, de amor, de convivência, que aqui na Terra a gente sonha tanto e vira mexe, a gente estraga exatamente essa forma de se relacionar, de se conhecer, de se amar. Nós vivemos ainda com muitas cortinas uns diante dos outros, né? Eu acho que o céu vai ser a transparência total. É aquilo que eu imagino, né? Com certeza será. Exato, né? E, Luiz Carlos, alguns perguntam pra gente, agora vem aquelas perguntinhas assim que são importantes, sabe? Meu Deus do céu, morreu sem batismo, será que se salvou? Será que a gente pode rezar na intenção dessas pessoas? Porque, olha, tem uns bilhões de pessoas morrendo sem batismo. E sem confissão. E sem confissão, e sem primeira comunhão. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com isso? Isso se vê sempre que o melhor batismo, a melhor vida, a melhor comunhão é o amor. Então isso conduz a pessoa, digamos, que vê os recém-nascidos que às vezes morrem sem condição nenhuma de um batismo. Ou a pessoa nunca ligou para isso, mas Deus tem os seus meios, né? Cada um tem o seu caminho. A gente já vê, até diz uma pessoa assim, mas a pessoa tem o mínimo da bondade, isso já é, que a bondade vem de Deus e Deus é completo. Eu sempre me lembrava, Luiz, do padre Lauro Bacerandi, com quem eu convivi, né? Ele repetia uma frase que parecia gozação, mas ele falava: Ulisses, Deus não é perdedor. Não é que o inferno está cheio de gente e Deus está lá com os gatos pingados, os únicos que rezaram o terço todo dia, fizeram comunhão, fizeram tudo, né? E bilhões o diabo fazendo festa, né? Então ele fala: Deus não é perdedor, né? Ele tem milhares de caminhos, né? Por isso que é muito importante você perceber, meu irmão, minha irmã, de que os sacramentos da igreja, eles não são nunca exclusivos, não tem exclusividade para a ação de Deus. A salvação de Deus é imensa, né? Agora, a gente tem esses sinais, digamos assim, intensivos dessa ação de Deus na vida, mas não é nunca exclusivo, né? É o 8º sacramento, né? Então, vai longe, entende? Não sei, não sabia, não deu tempo, né? E aí nós vamos ter, como diz o Luiz Carlos, entende? O único termômetro que Deus vai usar vai ser o termômetro do amor, né? E às vezes um copo d'água que você deu para alguém vai ser o seu céu, pode ter certeza disso. Exatamente. É isso. Né? Aquele gesto de amor mesmo nos últimos momentos é um copo d'água, é um gesto, uma palavra. Exatamente. Né? Né? Aquele amor que você está doando para alguém. Né? E se alguém absorve aquele amor e sente uma paz, quando a pessoa recebe, ela sente uma paz eterna quando recebe amor, quando recebe um gesto de amor. Então, e vai ser isso, o nosso Deus é amor, entende? Quem ama está com Ele. Aí pode ter qualquer outro tipo de nome, muçulmano, budista, isso, aquilo. Deus quer saber se o coração bateu por amor ou não. Né? Sim. E de resto, os títulos todos que nós temos, já no tempo de Jesus, os fariseus, cheios de méritos e títulos, se não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Acho que isso é muito importante. Porque uma gota de amor tem Deus e Deus é imenso. Isso é importante para nós, né? Isso nos leva também, então, a acabar com aquela história, criança que morreu sem batismo vai para o limbo. Graças a Deus que jogaram essa coisa no lixo, jogaram fora. Não tem nada a ver com isso, né? Se uma criança não entra no coração de Deus para a eternidade, então, meu Deus do céu, nós é que não iremos entrar jamais. Mas Deus, Ele acolhe a todos, pode ter certeza. Até mesmo aquela criança que foi abortada, Deus a faz crescer no seu seio e se tornar alguém, né? E é importante também, né, Luiz Carlos, talvez pensar que hoje a gente tem um pouco um índice que em alguns lugares mais, outros menos, né, questão de suicídio, né? Suicídio já foi tido como sendo quase que uma autocondenação, né? E não pode rezar, não pode fazer sufrágio, não pode isso, não pode aquilo, né? Graças a Deus a psicologia trouxe para nós, entende, uma consciência de que o suicídio é, digamos assim, o ponto extremo
em que o ser humano acaba perdendo totalmente a sua responsabilidade, né? Nesse ato que ela faz, não é? A pessoa perde o sentido da vida, né? É. O suicídio é aquela fase onde a pessoa olha para todos os lados e ela não vê saída. Certo. Né? Mas muitas vezes a saída está ali, na frente dela, mas ela não consegue ver. Né? Então o desespero é tão grande, são dívidas, são problemas, é muita coisa que eu não sei lidar, né? E a minha cabeça já está cheia. Então eu olho para todos os lados, eu não consigo ver saída. Eu vejo o suicídio como a solução, né? A gente está falando um pouquinho antes da eutanásia, daquela coisa. Por que a pessoa faz isso bem? Porque na cabeça dela, ela pensa exatamente assim. Naquele dia, naquela hora, tudo isso vai estar acabado. Então eu sei que a minha dor, ela tem um prazo de validade. E naquele dia, naquele momento, Exato. tudo vai acabar. Então o suicídio é até uma coisa, porque tem... mas a pessoa se matou, mas a pessoa estava bem, ela estava feliz, ela estava... Por conta desse pensamento. Na cabeça dela, já está idealizado que naquele dia, naquela hora, aquilo vai acabar. Mas o que leva a pessoa a cometer é justamente o sentido da vida. Quando a pessoa olha para todos os lados e ela não vê a saída, né? A psicologia mostra que sim, tudo tem, só não tem jeito para a morte. A morte é a única certeza da vida, mas para tudo se tem um jeito. Às vezes a gente precisa só sentar e organizar. O que está acontecendo? O que não está legal? E cada um fazer o seu papel. Né? A pessoa fazer o papel dela, o terapeuta fazer o papel dele, né? Muitas vezes, né? Dependendo, né? Indicar essa pessoa que busque uma fé, que busque uma orientação, né? São trabalhos conjuntos que a gente faz, mas tem solução, tem uma saída. E a gente tem que lembrar que, do ponto de vista da teologia moral, hoje nós temos consciência, só existe o pecado quando a pessoa tem conhecimento e liberdade para decidir, né? Ela conhece, está ciente e ela está livre. E a gente percebe que essas pessoas chegaram no momento que ela perdeu totalmente a sua capacidade de decidir livremente, conscientemente. Então, por isso que hoje nós não negamos na Igreja Católica o sufrágio, a oração, por quem quer que seja, né? Eu acho que não compete a nós fazer qualquer tipo de discriminação, né? E as pessoas dizem muito, mas matar é pecado. Se matou é um pecado muito maior. E quando ela se matou, ela já estava morta. É isso daí. O pecado, o suicídio, não é um pecado que tem a culpa moral. Isso é bom, porque muita gente tem mas matou, então foi para o inferno. O suicídio não está nessa área mais. A igreja não dava sepultura cristã, não deixava benzer o corpo, não celebrava a missa de sétimo dia, nada de cristão. Porque já está no inferno. Agora, mas nós não pensamos mais. Se alguém pensa assim, me perdoe, mas não é por aí. Então, mas nós temos essa certeza, o suicídio não é um pecado, porque a pessoa não tem consciência do que está fazendo. Mas ele sabia, ele pegou... Não, ele já tinha morrido. Então... É como se fosse uma libertação, né? Uma libertação daquela dor. Então eu estou deixando aquela dor de lado, né? Eu estou me libertando daquela dor. Está tão à flor da pele, né? Aquela dor, que eu não vejo saída, né? Então, assim, eu já estou morto como pessoa, né? Mas eu preciso me libertar daquela dor, porque aquela dor ainda está me consumindo, né? Mas eu preciso... Aí o sentido da vida é importante. Porque quando eu tenho um sentido na minha vida, né, eu tenho uma fé, eu tenho uma esperança em algo, então eu tenho aquela luz no fim do túnel. Exatamente. Né? E a gente tem que ficar atento também, padre, aos pequenos sinais que a pessoa dá. Né? Os pequenos sinais, porque ninguém se mata por um acaso. As pessoas dão pequenos sinais que alguma coisa não está legal. Desequilibrado, né? Né? Exatamente. Então é nessa hora que a pessoa dá alguns pequenos sinais que é a hora de fazer a intervenção. Eu costumo falar para as pessoas que nem todo mundo é psicólogo para perceber. Mas todas as vezes que a pessoa sai um pouquinho daquele cotidiano e começa a ter alguns comportamentos que são anormais para aquilo que a gente conhece, é sinal de que alguma coisa não está legal. E aí nós já temos que fazer aquele papel de intervenção. Né? O que está acontecendo? Procurar o diálogo. Hoje o que acontece muitas vezes na questão do suicídio é o julgamento. Mas você tem uma vida boa, mas você tem uma vida ótima, nós damos tudo para você e olha como você nos devolve, olha como você nos retribui. Não, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós temos sentimentos,
Não existe aquela coisa que o homem não chora, que temos que ser forte o tempo todo. Nós somos humanos, nós temos problemas, Deus, né? nós temos dores, né? Nós passamos por situações difíceis e não tem problema nenhum, né? Então, muitas vezes, a pessoa que tem esse pensamento suicida, antes dela ir para os finalmente, vamos colocar dessa forma, ela busca ajuda, ela dá alguns sinais. E algumas pessoas, que bom que algumas pessoas conseguem perceber esses sinais e levar essa pessoa até uma solução. Eu creio que tudo isso para nós é tão importante, entende? A gente falando sobre vida, sobre morte, o mais importante é que na nossa fé a gente olha para a morte como um grande sinal de esperança, né? Não como uma inimiga, né? Não como alguém que vai acabar com a minha existência, mas como um farol de esperança, a vida vai continuar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gente, é Jesus toda a nossa esperança, porque Ele ressuscitou, morreu de verdade e ressuscitou. E esse sinal de esperança guarde no seu coração constantemente, né? E quando você reza todo santo dia, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, tenha certeza dessa mãe querida, nessa hora vai estar dando a mão para você e ajudando você. Tá aí, minha gente, estamos terminando o tempo do nosso bate-papo. Quero que vocês celebrem muito bem a festa de todos os santos, porque deve ser a sua festa um dia e a festa também da comemoração dos fiéis defuntos. Quero agradecer ao Padre Luiz Carlos, obrigado. Quero agradecer ao nosso professor Carlos, muito obrigado também mais uma vez. Prazer né? estar aqui. E você fica aí com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Que por intercessão de nossa mãe querida, de seu esposo São José, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua família, e permaneça com você para sempre. Amém.